Mãozinhas de terra, tudo bem aí? Hoje, mãozinhas, eu quero falar sobre uma planta suculenta, bastante cultivada, querida, fácil de ser encontrada. Mas muitas pessoas dizem que as perdem por alguns fatores que falarei neste vídeo. E essa planta é a bela Echeveria. Então, para saber como cuidar e tê-la por muitos anos, veja o vídeo até o fim. A Echeveria tem suas necessidades de luz ideal, rega perfeita. Faremos também juntos um replantio e darei dicas de todos os cuidados para jamais perdê-la. Se está chegando agora e nunca viu My Face, prazer, sou o Dudu Jardineiro. Seja bem-vindo e bem-vindo. E essa bela verdinha aqui é a Echeveria agavoides estrela, mais conhecida como rosa de pedra, planta estrela ou Echeveria estrela. É nativa das regiões rochosas, desérticas do México. Por isso também seu nome popular é rosa de pedra. Seu formato também se assemelha a uma roseta. Pertence à família das Crassulaceae. É perene, então sendo bem cultivada pode durar toda a vida, e também é a caule, não possui caule. Essas Echeverias, mãozinhas, se chamam agavoides, pois o formato, a colocação de suas folhas lembra bastante a das agaves. E também essas pontinhas aqui parecem espinhos, e sabemos que as agaves são bem espinhosas. Agora, como cuidar? Já quero iniciar dizendo que seu principal cuidado, a nossa principal atenção deve ser com a rega. Já sabemos, né, mãozinhas, que plantas suculentas levam este nome pois conseguem guardar bastante água em sua extensão, seja na raiz, podendo ser uma batata, seja no caule ou nas folhas. Então qualquer planta que guarde água, mesmo que não pareça, é uma planta suculenta e precisará de menos rega. Agora as Echeverias agavoides, diferente de outras suculentas, consegue guardar bastante água nas suas folhas. Esta variedade estrela também. Suas folhas são bem gordinhas, bem carnudas mesmo, além de bastante compridas, então guardam muita água. Sendo assim, a gente só vai regá-la quando tivermos certeza que o substrato está bem seco, mas bem seco mesmo. Se tiver dúvidas, pois às vezes em cima parece seco, mas mais embaixo, próximo às raízes, pode estar úmido ainda. Então você pode pôr o dedo até lá no fundo ou espetar um palito e só vai molhar se estiver realmente seco. Combinado, Dudu? Para ficar mais claro ainda, mãozinhas de terra, a gente deve saber que todo cacto é uma suculenta. Todos guardam muita água. Mas nem toda suculenta é um cacto. Mesmo algumas tendo espinhos, não são cactos. Agora é bom tratar esta planta nesse quesito rega como se fosse um cacto. Se você tiver cactos no seu cultivo, mãozinhas de terra, regue essa Echeveria agavoides estrela junto com eles, no momento que for regar os seus cactos. Regas bem espaçadas, garantindo assim que o substrato está bem seco. É mais fácil perder essa planta por regar demais do que de menos. Again. Combinado, Dudu? Tá gostando do vídeo, mãozinhas? Que bom! Então, se não for inscrito, aproveita e já se inscreva nesse canal, pois todas as quintas-feiras o Duduzinho posta vídeo novo aqui. E para que não fique sem esses conteúdos, mãozinhas de terra, ativa também o sininho das notificações. Assim, você fica por dentro e ainda ajuda o jardineiro aqui a comer suas couves de Bruxelas. Segundo cuidado bastante importante
que deve ter com sua Echeveria gavoides estrela é com relação à luz, sua luminosidade. A grosso modo, mãozinhas, eu posso dizer que suculentas com o tom mais escuro, com suas folhas verde mais escuras, precisam de menos luz e até de sombra. E as de tons claros, verdes claros, rosas ou avermelhadas, estas precisam, de um modo geral, de mais luz e até de sol direto. Agora, essa Echeveria estrela não. Essa foge à regra. Ela é de um tom verde claro, mas não precisa de sol direto. Também não vai gostar de ficar na sombra. Pense que ela é de meia sombra, mas tendo apenas aquele solzinho fraco da manhã, ou o solzinho fraco do final da tarde. É uma suculenta neném. Sabe aquele solzinho do bebê? Bem fraquinho. É essa que ela vai gostar. Se for uma luz filtrada, ela vai gostar também. O que ela não quer é ficar somente na sombra, nem no sol. Essa planta, mãozinhas, tem a sua pele, a sua película das folhas bem sensível. Em poucos minutos no sol, ela já se queima. E a gente não vai querer ter uma estrela linda dessa, toda queimada, não é? Assim que você a comprou, se ela veio de um local fechado, apresente apenas a luz natural, a luz do dia. Se quiser colocá-la ao sol, pense que não dá para adaptá-la com 1 hora essa semana, mais 2 horas a semana que vem. Não, com essa daqui são apenas minutos de adaptação. Pois em pouco tempo ela queima suas folhas. Então deixa no sol 20 minutos essa semana, 40 minutos a semana que vem, 1 hora na outra semana, e aí acho que já tá bom. Mas pense, ela precisa de luz, mas não de sol direto nela. Se sua região for quente, então, mãozinhas, só a luz do dia, sem incidência de sol, já será muito bom. Esta minha, mãozinhas, está recebendo menos luz do que ela gostaria. Com mais luz, essas pétalas ficam mais levantadas. As pontas das folhas, também com mais luz, ficam um pouquinho mais vermelhas. Esses espinhos que ela tem nas pontas ficam avermelhados. O solzinho fraco do final do outono e do inverno ela vai gostar também, mas somente esses, mãozinhas. Mas não é porque ela se queima ao sol que a gente vai deixá-la na sombra. Escolha um local com bastante luz, pouca incidência de sol e fique sempre de olho na sua planta. Isso é muito, muito importante, mãozinhas de terra, pois você não tem noção como ela se queima com facilidade. E aí a folha queima, depois começa a secar, a gente retira uma folha, retira outra e a planta se acaba. A gente deve tratar esta planta como um cacto somente na questão da rega, mas na questão da luz, do sol direto, essa não. Esses dois importantes fatores, mãozinhas de terra, rega e luminosidade, são os que mais fazem as pessoas perderem esta planta. Se a gente der uma atenção para a rega e para a luz, ela ficará com a gente por um bom tempo, viu? Esta rosa de pedra, esta Echeveria estrela, é uma planta até de rápido crescimento. Cresce vigorosamente. É também uma planta forte, resistente a pragas. Mas quando for regar, regue somente o substrato. Água nas suas folhas pode favorecer o aparecimento desses bichos, dessas pragas. Mas sempre fique de olho na sua planta, mãozinhas. A qualquer sinal de cochonilhas ou outros bichos, já os retire e cuide dela. As minhas aqui eu as trato com álcool isopropílico 70%. Para mim, é a única coisa que deu certo. É comum das Echeverias que as folhas de baixo da roseta sequem, mas esta estrela, tendo a rega adequada, o substrato estando sempre meio que seco, suas folhas não ficando muito em contato com o substrato, dificilmente terá folhas secas abaixo. Mas quando surgir, as retire. Agora é importante, mãozinhas, que só retire mesmo as folhas secas. Se porventura uma folha queimar, aguarde que ela seque.
A sua principal forma de reprodução, mãozinhas, é realmente os brotinhos que ela dá na lateral. Agora, se desejar fazer por folhas, pense que deve destacar com cuidado a folha. Assim como as outras suculentas, só deite a folha sobre o substrato ou somente na areia. Não regue até que tenha bastante raiz. Agora, mãozinhas, não é muito comum as mudas por folhas. Talvez se tentar com uma só, pode não vingar, mas quando conseguir mudas pela folha, normalmente ela vai lhe oferecer 2 ou mais brotinhos numa única folha. Se a sua fica num local descoberto, mãozinhas, ela não deve tomar dias de chuva. Se ela estiver com o substrato bem seco, se já for hora de regar, pode tomar um dia de chuva. A partir do segundo dia, já retire. A adubação, mãozinhas, é importante para as equevérias no geral, para que as mantenham fortes, viçosas, para que nos deem brotos, cresçam vigorosas. Pode utilizar o NPK 10-10-10 ou adubo da sua preferência. Se faz compostagem em casa, pode usar o biofertilizante da composteira ou o humus de minhoca. No caso do humus de minhoca, pode colocar sobre a terra, misturando um pouquinho com a terra que já está lá, isso antes da rega, podendo ser a cada 2 meses. O biofertilizante, como é mais fraco, pode ser mensalmente, os NPKs a cada 3 meses. No inverno, essa planta não entra em dormência, mas ela se desenvolve bem menos, ela descansa um pouco. No inverno, não há necessidade de adubá-la. E no inverno também, mãozinhas, a gente vai regar muito menos. Compostagem, mãozinhas de terra, é excelente para o nosso bolso, para o meio ambiente, para as nossas plantas. Todos se beneficiam com a nossa compostagem caseira. Se você ainda não faz, deixarei os links dos vídeos onde falo sobre compostagem na descrição e aqui nos cards. Espero que se empolgue a fazer. Apenas para curiosidade, mãozinhas, o CH em latim leva sempre o som de K. Assim como as calanchoes, que são na verdade calanques, as echevérias são equevérias. Mas tudo bem, mãozinhas, chamá-las de echevérias. Elas estando lindas e saudáveis no seu cultivo é o que mais importa. Essa planta, diferente de outras, tolera até bem o frio. Ela só não aguenta grandes geadas, quando a temperatura estiver menos de 5 graus. Se a sua região for fria e chegar numa temperatura assim, abaixo de 5 graus, tire-a do local. Aguarde no local mais quente. A proteja, mãozinhas. Não somente as agavoides, mas as equevérias no geral, quando adultas, estando felizes no seu local de cultivo, nos oferecerão flores. Normalmente surgirão nas épocas mais quentes do ano, no caso primavera ou verão. Eu gosto de suas flores e as acho ornamentais. Há quem diga que não é, mas tudo bem, cada um com seu gosto, não é? Para mim, quando a planta me oferece flor, é um presente, eu fico muito contente. Tem um beija-flor aqui, mãozinhas. Ai, que coisa mais linda. Oh, meu Deus, eu fico tão feliz com essas visitas. Olha lá, que coisa mais linda. Suas flores são em formato de sinos, sendo rosas, podendo ter as pontas alaranjadas, avermelhadas e outros tons de rosa e vermelho. As equevérias têm uma curiosidade com a sua floração. Talvez você até já ouviu falar que quando a equevéria florir é porque é sinal que ela está indo embora. Só que não é bem assim. Se as hastes florais, mãozinhas, nascerem das laterais da planta, tá tudo bem com ela. Aquela haste vai secar, depois a gente corta e a planta continua a sua vida. O que pode acontecer da planta querer partir é quando ela começa a crescer o centro e a haste floral sai bem do centro. Essas hastes florais centrais podem sim ser o indício do fim da vida da planta. Mas às vezes essa haste floral seca e ela nos dá mudas bem nas laterais, algumas. Se
Se na sua echeveria, mãozinhas, sair uma haste floral bem no centro mesmo, você pode cortar essa haste floral, cicatrizar com cúrcuma ou canela, e assim pode salvar a sua planta se desejar. Eu prefiro, mãozinhas, deixar a natureza se encarregar disso. Mesmo que eu tenha uma haste floral central, eu não vou cortar. Eu vou me beneficiar daquelas flores e depois, se a planta desejar partir, eu vou agradecê-la pelo tempo que ela ficou comigo e estará tudo bem. Será o seu processo natural. Mas lembrando, nem sempre a morte da planta devido a essa haste floral central acontece. Então, mãozinhas de terra, se você vai cortar a haste floral central ou se vai deixar a natureza se encarregar do que ela achar melhor fazer, estará tudo bem, pois também sabes que aqui você decide. Agora é hora de dar uma casinha nova para ela, mãozinhas de terra. Vamos replantar? O substrato que eu utilizo aqui nos meus cactos e suculentas, mãozinhas de terra, é um substrato bem poderoso, viu? As plantas gostam bastante dele. Ele de forma alguma se compacta, jamais vai ficar água parada nele, além do que tem bastante nutriente. Aqui eu utilizo 2 partes de terra preta, terra vegetal ou de jardim, 2 partes de areia de construção, areia da praia de jeito nenhum, não serve pois tem sal. Esqueci de uma parte de humus de minhoca. Uma parte de casca de arroz carbonizada, que é perfeita, as plantas amam, é rica em nutrientes, cuida bem das raízes das nossas amigas. E também meia parte de carvão picado. Carvão usado, cheio de gordura nele, não serve. Vasos, mãozinhas, para as echeverias agavoides, principalmente para essa estrela, é bom que sejam os de barro. Olha, eu escolhi aqui essa bacia, já furei bastante, olha aqui, está bem furada. De jeito algum a água vai parar aqui. Como ela é baixa, mãozinhas, eu só vou utilizar a manta de drenagem, podendo ser também um pedaço de tecido que não segure água, para que nosso substrato não saia por esse monte de buraco que tem aqui. Agora, mãozinhas, eu não vou colocar camada de drenagem aqui, nem pedra, nem nada, pois ela é baixa, senão vai ficar pouco espaço. E eu não preciso dessa drenagem, pois o substrato não vai se compactar, é um substrato que não segura água, também o barro ajuda a chupar essa água. Para retirá-la desse vaso, mãozinhas, precisamos ter cuidado. Suas folhas são bem durinhas, bem gordinhas e se quebram com facilidade. Então precisamos ter esse cuidado para não perder folha alguma. Eu vou apertar bastante aqui na lateral para ajudar a soltar. Com a ajuda aqui de uma colher, eu vou levantá-lo. Eba! O ideal é pegar assim por baixo, mãozinhas, para não quebrar nada. Pronto, saiu aqui bonitinho. Já vou pôr aqui um pouco de substrato para depois a gente acomodar a planta. Eu já dei uma olhada, mãozinhas, no substrato. Ele não está mal cheiroso, não tem nenhum bichinho nele, então eu não vou desmanchar esse torrão para a planta sentir menos. Centralizei, mas você põe da forma que desejar. Como a bacia é redonda e a estrela também é meio toda arredondada, vai ficar bom assim centralizada. Mas você decide. Eu prefiro, mãozinhas, deixá-la mais alta do que o vaso. Se você optar por um vaso de plástico, mãozinhas, é importante que esse vaso seja menor do que a planta, para que de jeito algum pare água nele. Os vasos de plástico demoram mais para secar. Agora é só completar aqui com substrato.
Com a ajuda aqui de um palito, mãozinhas, eu só vou organizar um pouquinho o substrato abaixo dela. Pronto, mãozinhas, inicialmente ficou assim. Se porventura caiu algum pouco de terra sobre as folhas, com um pincel bem macio, a gente limpa. Bom? Para deixar nossa estrela bem bonitona e feliz aqui. Eu já olhei bem embaixo, mãozinhas, não tem nenhuma folha seca. Como já falamos, que esta planta dificilmente dá folhas secas, desde que esteja com a sua régua adequada. Como tem espaço, eu vou decorá-lo com pedras. Vou usar seixo de rio. É bem natural e vai dar um aspecto bem legal para esse vaso. Mãozinha, eu tinha regado recentemente, então o substrato dela ainda estava úmido. Eu não vou regar hoje, pois a gente já tem certeza que ela não gosta de ficar encharcada. Eu vou deixar secar um pouco mais para regar, tá bom? Mas certeza que essa drenagem vai dar certo. Vaso de barro, substrato perfeito, cheio de furos. Ok? E fala se não ficou uma belezinha, mãozinhas. Olha aqui. Nossa bela rosa de pedra replantada, decorada, vai ficar toda feliz aqui nesse vaso. Gostei bastante desse resultado. E o que achou? Pensa no peso. Bem pesado, viu? Agora é cuidar bem dela com tudo que já falamos e pronto. Viverá para todo sempre ao nosso lado. E assim como as outras suculentas, só deite a folha sobre o substrato. Passou uma ave ali. Essas equevérias são agavoides, pois o formato, a colocação de suas pétalas. E nunca, de jeito algum, se esqueça, mãozinhas, que quem cultiva, o amor incentiva. Pronto, 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 mãozinhas de terra. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Gostou de saber mais sobre a Echeveria agavoides estrela? Já a viu? Já a tem ou já a teve no seu cultivo? Fala para mim aqui nos comentários. Eu vou gostar de saber e vou te responder. Curta o vídeo se gostou e me ajude também a compartilhá-lo com quem acredita que vai gostar. Obrigado, Du, de coração por ter ficado comigo hoje, mãozinhas. Eu deixarei aqui no final indicação de outros vídeos que sei que vai gostar de ver também. Floreijos para ti. Fica com Deus. Até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau!